Olá, camaradas do terceiro ano Colégio Prax, professor Daniel Ferreira aqui, seu professor de Física, um dos seus professores de Física. E nessa aula de hoje a gente vai tratar novamente de calorimetria, praticamente fechar o tópico de calorimetria. Vão ficar evidentemente alguns tópicos de exercícios para corrigir que virão em eventuais aulas lives ou videoaulas que serão gravadas, tá bom? Então essa aula de hoje uma revisão e também uma correção de exercícios. No decorrer dessa correção, eu vou tratar via minha retórica da correção, da revisão dos tópicos de calorimetria que a gente viu. Então, para você já ir sabendo, calorimetria tratou de tipos de calor. Calor sensível, calor específico e calor latente. Calor latente envolvendo mudança de fase, calor específico, característica de cada substância ou corpo, substância na verdade, e calor sensível, calor responsável por mudança de temperatura nos corpos, enquanto é transferido calor para ele ou enquanto ele cede calor para outro corpo ou para o ambiente, tá bom? Então vamos à nossa aula. Calorimetria, revisão e correção. Daniel Ferreira, Colégio Prax, Flamboyant. Então, como correção, eu vou tratar lá no capítulo de calorimetria, exercícios que foram passados para vocês, os exercícios de fixação do 1 ao 5. Então, eu vou corrigir esses, fazendo, portanto, uma revisão do conteúdo. Tudo bem? Então, a primeira questão é uma questão da FUVEST de São Paulo de 2007. E é uma questão que vai levar em consideração revisão desses conceitos de calor e de conceitos muito fundamentais aqui na termometria e calorimetria, que são conceitos de temperatura e de equilíbrio térmico, tá bom? Então vamos ao nosso problema. Diz assim: dois recipientes iguais, A e B, estão aqui ilustrados, contendo dois líquidos diferentes, inicialmente a 20 graus Celsius, então situação inicial dos líquidos estão em equilíbrio, os dois estão a 20 graus Celsius, e eles são colocados sobre uma placa térmica, um aquecedor, certo? Da qual recebem aproximadamente a mesma quantidade de calor excedida para os dois corpos. Com isso, o líquido A atinge 40 graus Celsius e o líquido B atinge 80 graus Celsius. Se os recipientes forem retirados da placa e seus líquidos forem misturados, a temperatura final da mistura ficará em torno de... Eita, e agora? Como é que você faz isso? Então eu quero saber... eu tenho essa situação, estavam inicialmente à mesma temperatura, foram aquecidos, um ficou a 40 e outro a 80, e foram misturados. Tá bom? Ocorre que são substâncias diferentes. Se fossem substâncias iguais, de mesma natureza, por exemplo, água e outra substância homogênea, amônia, não sei, álcool... Perdão, se fossem substâncias iguais, água e água, em dois recipientes, bastava você somar e dividir as temperaturas. Mas aqui, como são substâncias diferentes, por exemplo, água e amônia, cada um desses corpos tem uma capacidade térmica, conforme você viu aqui, que esses corpos têm calores específicos e capacidades térmicas diferentes, porque eles responderam de maneira diferente a quantidade de calor que foi dada. Foi dada a mesma quantidade de calor para os dois corpos, porém um variou mais a temperatura, significa que o corpo B, por exemplo, tem um calor específico muito menor, porque ele é mais suscetível à variação de temperatura, enquanto que o corpo A tem um calor específico um pouco maior, ele tem mais dificuldade de sofrer variação de temperatura. Significa que eu tenho que ceder muito mais calor para alterar a temperatura dele, enquanto que para o corpo B, com essa mesma quantidade de calor que eu cedi, é calor. Falei temperatura, calor. Calor é o que flui de um corpo para o outro. Então, cedendo a mesma quantidade de calor, eu variei muito mais a temperatura desse corpo. Então, a gente vai ter que usar conceitos de capacidade térmica e as equações que a gente já conhece para poder resolver esse problema e chegar a uma conclusão. Aqui está a solução, minha letrinha aí, vocês não vão conseguir fugir da minha letra, nem na quarentena. Então, o que acontece? A gente quer descobrir a temperatura final aqui da substância que foi misturada. Tipo, eu não vou analisar no exato momento que eu misturo as substâncias. Eu vou esperar um tempinho elas atingirem o equilíbrio térmico. Suponha que está isolada numa caixa. Isso foi isolado numa caixa adiabática, que não permite troca de calor com o ambiente.
Então os líquidos vão trocar calor só entre si e entrar em equilíbrio térmico, e eu quero descobrir qual a temperatura final dessa mistura. Então, a situação de equilíbrio me diz que a quantidade de calor final do corpo A vai ser igual à quantidade final de calor do corpo B. Isso é chamado a situação de equilíbrio, tá bom? Então, como os corpos como as massas lá são de substâncias diferentes, eu vou escrever uma equação para cada uma e aplicar esse conceito de equilíbrio térmico, tá bom? Então a gente sabe que a quantidade de calor pode ser escrito como capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Lembrando que cada corpo, ou melhor, cada substância vai ter uma capacidade térmica, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Vou escrever uma capacidade térmica A para o corpo A, para aquela substância A, e uma variação de temperatura ΔA, a qual ela foi submetida inicialmente enquanto foi aquecida. E para o corpo B eu estou igualando porque eu quero uma situação de equilíbrio, certo? E para o corpo B, ele vai ter uma capacidade térmica B, ou seja, uma capacidade diferente de responder à variação de temperatura, que é diferente do corpo A, que está aqui. Só estou reescrevendo essa equação para cada substância lá. Então, a substância B tem capacidade térmica B e foi sujeita a uma variação de temperatura B. Vamos fazendo aqui o problema, então. Então, a capacidade térmica eu vou deixar em função dela, porque eu não sei, por enquanto. Então, eu tenho que ΔT é sempre a T hot menos T cold. Qual que foi a temperatura final da substância A quando ela foi aquecida? 40 graus Celsius. Só você voltar lá e olha, 40 graus Celsius foi a temperatura que a substância A atingiu e ela estava a 20 graus. Então essa é a variação inicial que ela sofre. A substância B foi para 80 graus e estava a 20. Então ela é submetida a uma variação que a gente vai calcular aqui. Então 40 menos 20, 20. 20 vezes CA, 20 CA. O corpo B, 80 menos 20 vai dar 60. Então 60 CB. Eu quero escrever as capacidades térmicas uma em termos da outra, para mim poder depois substituir uma equação e ter uma equação que eu tenha apenas uma incógnita. Por isso que eu estou escrevendo a capacidade térmica de um em função do outro, tá bom? Então, passando esse 20 dividindo aqui, vai ficar que a capacidade térmica do corpo A é 60 sobre 20 vezes a capacidade do corpo B. Simplificando isso aqui, ó, corta 0 com 0, fica 6 dividido por 2, que é 3. Então, esses 3 pontinhos significam portanto. Então, portanto, com essa primeira abstração física e matemática, você concluiu que a capacidade térmica do corpo A é 3 vezes a capacidade térmica do corpo B, tá bom? Então, guarda essa informação e vamos voltar ao problema. Então, após a mistura dos dois líquidos, o que ocorre? Eu tenho que a soma das quantidades de calor desses dois corpos vai ser igual a zero. O que significa dizer que a soma das capacidades térmicas vai dar zero? Eu vou somar essas quantidades de calor e entrar em equilíbrio térmico, tá bom? É isso que está dizendo, esse símbolo aqui, para quem não conhece, é um sigma, tá bom? O sigma maiúsculo do grego koine, tem um sigma minúsculo e esse maiúsculo significa soma. A gente usa para soma na física, na matemática, somatórios. Então, o somatório das quantidades de calor vai ser igual a zero. Que calores que eu tenho? Tenho o calor do A e a quantidade de calor do B. Então, é isso que eu vou fazer agora. E lembrem que eu quero descobrir a temperatura de equilíbrio que os dois vão atingir. Então eu vou ter que a capacidade térmica do corpo A vezes a variação de temperatura que ele vai ser submetido agora para entrar em equilíbrio, mais a capacidade térmica vindo dessa equação aqui, ó, são essas. Só que agora eu estou trocando as temperaturas para a temperatura que o corpo atingiu depois de ser aquecido e para a temperatura de equilíbrio que ele vai depois de entrar em equilíbrio térmico. Então tá assim, para o corpo A eu tenho isso, mais para o corpo B, ok? Vamos substituir. Então, a capacidade térmica do corpo A vai ser a temperatura de equilíbrio que ele vai atingir, menos a temperatura que ele estava, que era 40, certo? Mais a capacidade térmica do corpo B, vezes a temperatura de equilíbrio que ele vai atingir após o equilíbrio térmico, menos a temperatura que ele estava depois de aquecido, que era 80 graus Celsius. Isso igualado a zero porque eu quero uma situação de equilíbrio térmico. Vamos resolver. No início do problema, a gente descobriu que a capacidade térmica do A é igual a 3 vezes a capacidade térmica do B. Eu vou substituir no lugar de CA essa informação ali. Então, 3CB vai para cá. 3CB. Tudo bem? Quanto que vale a temperatura do corpo A aquecido? 40. Quanto vale a temperatura do corpo B aquecido? 80. Basta eu resolver.
Se eu passo esse CB, ó, ele é comum em todos os termos. Eu posso passar ele multiplicando lá. Todo número vezes 0 é 0. Então, é equivalente a eu cortar aqui. Então, vai sobrar 3 vezes a T aqui, temperatura de equilíbrio. Então, 3 vezes T aqui está aqui. E o 3 vezes 40, que dá 120. É uma distributiva aqui, ó, tá bom? Mas esse termo foi embora, então sobrou T aqui menos 80. Basta eu resolver. Tudo que é T aqui eu junto, o que não é eu separo. Então, vai ficar assim, ó. 3T aqui mais T aqui, como se fosse chiclete. 3 chiclete mais um chiclete, 4 chiclete. Então, aqui, 4T aqui. Então, o 80 foi para o outro lado positivo e o 120 também. Então, vai ficar 180, 120 mais 80, 200. Tá bom? E você tem 4T aqui. Eu quero descobrir a temperatura de equilíbrio. Então, 4 está multiplicando, passa dividindo aqui. 200 dividido por 4, 50 graus Celsius. Que era a unidade que a gente estava utilizando. Nesse caso, não era Kelvin. Portanto, a temperatura de equilíbrio, depois dessa mistura entrar em equilíbrio térmico, é de 50 graus Celsius. Opção correta, letra B de bola. Tá bom? É um problema um pouco longo, mas bastante interessante e que cabe muito como revisão aqui pra gente. Vamos para o problema de número 2. Questão da UFO de Minas Gerais. Diz assim, um aparelho de micro-ondas é utilizado para aquecer 100 gramas de água. Isso é uma informação, já vai anotando aí. Cujo calor específico é de 1 caloria por grama Celsius. E é de 25 a 73 graus Celsius. Então a temperatura foi aumentada de 25 para 73. Esse aparelho gera 100 watts de potência, sendo que 80% da energia produzida atinge a água e é totalmente convertido de calor. Então, o aparelho de ar-condicionado, de micro-ondas, consegue gerar 200 watts de potência e 80% dessa potência é convertido em energia em forma de calor. Lembra que calor é energia em fluxo de um corpo para outro, porque um está com maior temperatura e outro com menor temperatura. Vai internalizando esses conceitos aí. Então, nessas condições, a sinal alternativa aqui corresponde a uma afirmação verdadeira. Observação, use que 1 caloria é igual a 4 joules, tá bom? É a equivalência entre caloria e joule. Para cada caloria, na verdade são 4,18 joules, mas o exercício colocou como 4 aqui. Então vamos verificar as afirmativas. Letra A, a energia total gerada pelo aparelho de micro-ondas em cada segundo é de 80 joules? Não, é de 100 watts. É de 100 watts, e watts é joule por segundo. Então significa que a cada segundo ele gera 100 joules de energia. Eu fiz isso aqui para você. Primeiro, como é que resolve um problema de física? Lembra do algoritmo. Você precisa saber ler. Se tiver que desenhar, desenha e anota os dados, pega uma equação e resolve. Então, os dados eram a massa, 100 gramas, calor específico da água, temperatura fria da água, temperatura cold e temperatura hot, temperatura quente, 73. E a potência que o micro-ondas me dá, 100 watts. Certo? Então, vamos verificar a letra A. Ele falou que o micro-ondas gera 80 joules de energia por segundo. Não é verdade. Se você não se lembra, potência é energia por tempo. Aquilo que você gasta de energia na sua casa, que é o quilowatt, é justamente isso, energia gasta por tempo, quilowatt-hora e etc. Geralmente vem em quilowatt-hora. Então, você paga energia justamente por causa da potência, que é energia gasta por tempo. É o que você consome, no seu caso, energia elétrica. E aí você vai converter isso no micro-ondas, vai virar numa lâmpada e assim vai. Okay? Momento cultural que dá. Então, na verdade, são 100 joules por segundo, tá bom? Porque watt é energia por tempo, então joule por segundo. Então tá errada a letra A. Vamos ver a letra B. O calor absorvido pela água durante esse processo de aquecimento é de 4.800 joules. Vamos ver. Então, o que é calor? Calor o que a gente está verificando? A água não sofreu variação de temperatura, então que tipo de calor você vai usar para fazer esse problema? O calor sensível, que é o calor responsável por variação de temperatura. Calor sensível é igual à capacidade térmica do corpo vezes a massa vezes a variação de temperatura. Qual que é a capacidade térmica? 1. Qual que é a massa? 100 gramas. Como aqui está em grama e aqui está em grama, eu não preciso passar para aquilo, dá para fazer a conta. Temperatura quente, 73. Temperatura fria, 25. 73 menos 25, 48. 100 vezes 1, 100. 48 vezes 100, ou 100 vezes 48, 4.800 calorias. Olha a pegadinha. Ele perguntou se era
4.800 joules. Se você não ficasse atento, aí no vestibular da UFAL você teria errado essa. Da UFO, perdão. A resposta deu 480 calorias. Como é que eu passo isso para joules? Você tem que multiplicar por 4, porque cada caloria, segundo o problema, vale 4 joules. Então, multiplicando por 4, você vai descobrir que a quantidade de calor aqui é de 19.200. Então, a resposta B está errada. Não é 4.800 joules, e sim 19.200 joules, tá bom? Então, letra B também está errada. Letra C, vamos ver o que pede a letra C. O rendimento desse processo é de 20%. Ele está perguntando se o rendimento do processo é de 100%. O rendimento é chamado de eficiência. É a energia que você recebe, que o corpo recebeu, dividido pela energia que era disponível. Então, o problema fala que 80% da energia foi convertida em calor. Então, e a disponível eram 100 joules, né? Então, 80% dos 100 joules virou calor e dividido pela disponível, que era 100 joules, podia ser 200 joules. Então, só fazer a conta. 80% é 80 dividido por 100. Então, 80 dividido por 100 vezes 100 dá 80 joules. Dividido por 100 joules, 0,80. Isso significa que a eficiência da absorção dessa energia é, na verdade, 80% e não 20%. Então, essa está incorreta. E letra D, que pede a letra D, diz assim, ó, o tempo necessário para esse processo de aquecimento acontecer é de 4 minutos. Vamos verificar. Letra D. A potência, então, a gente tem que a potência efetiva é de 100, certo? É outra maneira de escrever. A potência efetiva, na verdade eu quero descobrir a potência efetiva, que eu já sei que é de 80% ali. Vai ser os 80 watts que eu já calculei, mas vou mostrar aqui de outra maneira. Potência efetiva, que é essa aqui recebida, é dividida pela potência total, e isso dá igual à eficiência, que a gente usa a letra Ni do grego aqui. Ó. Parece um N grande, mas é a letra Ni do grego. Utilizada geralmente para eficiência. Então eu só isolei o Ni ali. Ó. Isolei, na verdade, a potência, passei a potência disponível multiplicando aqui. Ó. Então a potência total disponível vezes a eficiência vai me dar a potência efetiva, que é aquela recebida ali. Que eu já sei que é de 80 joules, mas vou calcular aqui para vocês. Então é 100, que é a potência disponível, vezes a porcentagem que foi recebida, que é de 80%, 0,8. Multiplicando, você vai descobrir que a potência efetiva recebida é de 80 watts, tá bom? Lembrando que 1 watt é igual a 1 joule por 1 segundo. Beleza, eu quero descobrir o tempo. Então ocorre que potência efetiva, essa de 80 joules, é a quantidade de calor que o corpo recebeu dividido pela variação do tempo. Ocorre que a quantidade de calor, você calculou aqui, ó, 19.200 joules. Então você vai substituir essa quantidade de calor de 9.200 joules e dividido pela potência efetiva, porque eu quero o tempo. Então o tempo está dividindo, passou multiplicando, a potência está multiplicando, passou dividindo, certo? Então fica 19.200 joules dividido pelos 80 joules por segundo. Lembrando que 1 watt é igual a 1 joule por segundo, porque eu descobri que a potência efetiva ali é de 80 watts, que é igual a 80 joules por segundo. Então, dividindo, corta um zero aqui, outro aqui, vai ficar com 1920 dividido por 8, que dá 240. Já corta joule com joule, o segundo passa para cima multiplicando, 240 segundos. Só que ele deu a resposta em minutos, né? Você sabe que cada minuto tem 60 segundos. Basta você dividir a sua resposta por 60, que você vai ter 240 dividido por 60, corta um zero aqui, 24 por 6, 6 vezes 4, 24. Então, 4 minutos. Então, o tempo que o corpo leva para ser aquecido é de 4 minutos. Então, resposta correta, letra D. Beleza? Eu estou falando rápido assim, mas no caso do vídeo você pode voltar a verificar várias vezes. Questão número 3 é uma questão da Unifesp de 2009. Diz assim, sonda Fênix foi lançada pela NASA, detectou em 2008 uma camada de gelo no fundo de uma cratera na superfície de Marte. Tá bom? Isso é verdade, é uma informação real. Então a gente sabe que em Marte tem água, não na forma líquida. Nesse planeta, o gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias. Mas a água nunca foi observada na fase líquida, tá bom? Isso vai ter a ver com pressões e etc. E justamente com aquele estudo do ponto triplo, quando a gente estudou diagrama de fase nas aulas anteriores. Então, com o auxílio do diagrama de fase da água, analise as 3 afirmações seguintes. Aqui está
diagrama de fase. Lembrando que aqui é a temperatura, certo? A temperatura está em Celsius. Na temperatura aqui baixinha, ocorre o ponto triplo, sujeito a essa pressão aqui. Aqui ele botou em milímetro de mercúrio, milímetro de Hg. Então ele pede para analisar com base nisso aqui. Aqui você vai ter a geração de região de vapor, região de líquido e região de sólido, tá bom? Então ele pede para verificar as assertivas. Então diz assim, primeira delas, aqui está melhor para ler. Então, o desaparecimento e o reaparecimento do gelo sem a presença da fase líquida sugerem a ocorrência de sublimação. Isso é verdade, certo? Já que a água não apareceu, houve de fato a sublimação direta. Então, o desaparecimento repentino do gelo sem a presença da fase líquida sugere a ocorrência de sublimação. Isso é verdade, né? O gelo passou direto da fase sólida para a fase de gás. Então, sublimou instantaneamente. Afirmativa 2. Se o gelo sofrer sublimação, a pressão atmosférica local deve ser muito pequena, inferior à pressão do ponto triplo da água. Então, se ele passou do sólido para o vapor, então ocorre que a pressãozinha ali é muito baixa, tá? Estaria nessa região aqui da pontinha vermelha, tá bom? Coexistindo, passando aqui com facilidade do sólido para o vapor sem passar pela fase líquida. Então essa afirmativa também faz sentido. Eu já até marquei aqui, ó, como correta só a 1 e a 2. Apenas são corretas. Vamos ver a 3. O gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera não ultrapassa a temperatura do ponto triplo da água. Não é verdade, tá bom? Tem mais a ver justamente com o fator da pressão lá ser muito menor, certo? Então, as afirmativas corretas apenas a 1 e 2, portanto, letra D. Qualquer coisa a gente volta nessa aqui e analisa um pouco mais, se você ficar com dúvida, o ponto 3. Questão de número 4. Diz assim, questão da PUC de São Paulo de 2007. Essa aqui você vai ter que usar conceitos de calor latente. Diz assim, ó, o gráfico seguinte representa um trecho, não está em escala, fora de escala, da curva de aquecimento de 200 gramas de uma substância aquecida por uma fonte de fluxo constante igual a 232 calorias por minuto. É o fluxo de aquecimento do corpo. Aqui você tem a temperatura de ebulição, o eixo da temperatura, o eixo da temperatura vertical e o eixo do tempo de aquecimento em minutos, tá bom? Então, o que é que você sabe? Que você não sabe nada de 0 a 20 minutos. Entre 20 minutos e 30 minutos, ou seja, no intervalo de 10 minutos, 30 menos 20, 10, você sabe que essa substância aqueceu de 20, variou a sua temperatura de 20 para 40 graus Celsius. Então aqui, nesse trechinho do gráfico, você tem alguma informação de calor sensível, que é uma variação de temperatura. Aqui é onde eu quero descobrir o ΔT, que é o que ele vai pedir, ó. Sabendo que a substância em questão é uma das apresentadas na tabela, então eu vou ter que descobrir qual substância é, fazendo alguns cálculos, e provavelmente eu acho que vai ser usando esse pedaço do gráfico, tá bom? Usando a expressão do calor sensível, a gente vai descobrir o calor específico de qual substância é. Beleza. Sabendo que a substância em questão é uma das apresentadas na tabela a seguir, o intervalo de tempo ΔT, esse aqui, em minutos tem um valor D. É um valor de acima de 130 e tal, vamos verificar. Ele quer descobrir esse tempo aqui que o corpo leva para mudar de fase sem variar a temperatura. Portanto, quem vai estar envolvido aqui é o tal do calor latente. Certo? Então vamos ver como é que faz esse tipo de problema. Então a primeira informação é aqui, ó. Aqui existe uma variação de temperatura, portanto tem calor sensível envolvido aqui. Então foi justamente isso que eu fiz. Anoto os dados, então eu tenho que a massa é de 200 gramas e a potência, lembra que potência é quantidade de calor por unidade de tempo, então 232 calorias por minuto. Então vou primeiro analisar justamente aquele trecho que eu falei para vocês, entre a variação de temperatura entre 20 e 40 graus Celsius, que é o que eu coloquei aqui. Ó. Vou fazer uma regrinha de 3, eu quero descobrir qual a quantidade de calor o corpo vai receber nessa variação de temperatura entre 20 e 40 graus Celsius. Por uma regra de 3 dá para fazer, porque eu sei que
ele me informou num problema que a cada 1 minuto o corpo recebe 232 calorias. E eu quero saber após 10 minutos. Aí você vai me perguntar, por que 10 minutos? Porque esse intervalo de tempo aqui, ó, 30 menos 20, 10. Que é aquela variação de temperatura que me dá uma variação de temperatura de 20 a 40 graus Celsius em 10 minutos. Por isso que eu coloquei 10 minutos, tá bom? Por regra de 3, vai ficar esse vezes esse vezes esse. Vai ficar aqui 10 vezes 232, 2.320 calorias. Portanto, é o que o corpo recebe em 10 minutos. Então, eu já sei a quantidade de calor. Como ali houve variação de temperatura, eu sei que o calor envolvido ali é o calor sensível. Esse tipo de calor que eu chamei de Q1 é o calor sensível. Então, eu vou usar a expressão do calor sensível para descobrir qual o calor específico e olhar na tabela e descobrir a substância, tá bom? A variação de temperatura foi de 20 para 40 graus Celsius, é isso que eu vou usar. Então, eu vou isolar o calor específico. Por quê? Porque eu descobri já a quantidade de calor, 2.232 calorias. Beleza, eu quero o calor específico, a massa passa dividindo e a variação da temperatura também. Aí eu tenho isolado o calor específico. Passou todo mundo dividindo, ficou só o Czinho ali, do lado da igualdade. Então, Q vale quanto? 2.320 calorias dividido pela massa, que é 20 gramas, e a variação de temperatura, 40 menos 20, que foi o que ocorreu, foi o que variou de temperatura naqueles 10 minutos lá no gráfico. 40 menos 20 é 20, 20 vezes 200, 4.000. Aqui é Celsius e aqui é grama, então grama vezes Celsius. E a quantidade de calor, 2.320. Dividindo, corta um zero aqui, vai ficar 232 dividido por 400. Se você fizer essa conta aí de cabeça, você vai descobrir que dá 0,58 caloria por grama Celsius. E isso aqui é o calor específico. Que substância é que tem esse calor específico? Vamos voltar na tabela 0,58. Você já descobriu que é o álcool etílico. Então esse foi um dos passos para descobrir a substância. A substância é o álcool etílico, a caloria por grama Celsius 0,58. Beleza. Agora falta descobrir quanto tempo dura... Cadê? Para cá. Quanto tempo dura esse processo de mudança de fase da substância aqui? Eu quero descobrir esse ΔT. Quem é o tipo de calor que está responsável, que está envolvido nas mudanças de fase? Calor latente. Então a gente vai usar agora uma expressão para o calor latente para poder resolver esse exercício. A tabela já me dá o calor latente ali. A gente descobriu que é álcool etílico. Ele falou que o calor latente de ebulição, então eu já sei que ali ocorre uma ebulição, é de 60 calorias por grama. Tá bom? Então vamos resolver. Já sei que L vale 160 calorias por grama e que a expressão para o calor sensível que a gente obteve na última aula que houve na semana passada, é que a quantidade de calor Q é igual a massa vezes o calor latente L, tá bom? Eu quero descobrir esse tipo de calor 2 que está envolvido ali, certo? Então, vamos ver quanto de calor que foi absorvido naquele processo. 200 gramas, que é a massa da substância, calor latente 160, está lá na tabela. 200 vezes 160, 32 mil calorias. Então, a quantidade de calor que está envolvida para trás. A quantidade de calor que está envolvida aqui nesse processo, sem variar a temperatura, é de 32.000 calorias. Agora eu quero descobrir o tempo que eu gasto para absorver essa quantidade de calor. Então vou fazer também uma regra de 3. Se em 1 minuto o corpo absorve 232 calorias, quanto tempo ele leva para absorver 32.000? Regra de 3. Esse passa multiplicando para lá, esse vezes esse vai passar dividindo. Vai ficar 32.000 dividido por 232 calorias. Vai dar unidade de tempo, né? Em minutos, caloria. Esse aqui é caloria também. Caloria vai cortar com caloria, vai sobrar minuto. Se você fizer essa conta aí de cabeça, 32.000 calorias divididas por 232 calorias, vai dar aproximadamente 137,9 minutos, que é o tempo que o corpo leva para absorver essa quantidade de calor nesse trecho aqui do gráfico. Portanto, acima de 130, né? Então, resposta correta, letra A. É um problema, concordo que complexo, né? Ele passa por muitas, né? À toa que é da PUC de São Paulo, Universidade de Peso. Você tinha que saber vários conceitos, conceito de calor sensível aqui, sacar que houve uma variação de temperatura, sacar que esse trecho reto do gráfico aqui diz respeito à região que não variou a temperatura, portanto tem uma mudança de fase, e mudança de fase ocorre e é mediada pelo calor latente, tá bom? Então você tinha que ter ciência dessas coisas aqui, e além de algumas sacadas aí para poder resolver. E finalmente,
Vamos para o problema de número 5. Diz assim, ó, Maria e João estavam acampados numa praia lá em São Luís, quando não tinha coronavírus, em 2007, onde a temperatura ambiente era de 35 graus Celsius ao meio-dia. Estava uma temperatura boa para estar na praia. Ponto. Nesse momento, verificaram que 2 litros de água mineral estavam na temperatura ambiente, 35 graus Celsius. Resolveram então baixar a temperatura da água, colocando-a num recipiente de isopor juntamente com 200 gramas de gelo que estavam a menos 4 graus Celsius. Após a fusão de todo o gelo e estabelecido o equilíbrio térmico da mistura, a temperatura da água será de aproximadamente, aí ele deu alguns dados. Ele falou que o calor latente do gelo é de 80 calorias por grama, o calor específico do gelo de 0,5 calorias por grama Celsius, e o calor específico da água é de 1 caloria por grama Celsius. E ele quer descobrir qual é essa temperatura da água era de aproximadamente, depois já ver o equilíbrio térmico, entendeu? Você vai colocar as garrafas, essas 200 gramas, as 2 garrafas de 1 litro cada uma, né? 2 litros de água. Então, uma garrafa de 2 litros lá dentro, e ele quer saber, depois que elas entrarem, que o gelo, que a garrafa perder calor para o gelo, qual vai ser a temperatura dessa água. Vamos ao problema. Então, primeira coisa, se a água for pura, então você pode fazer essa afirmação aqui, que 2 litros de água é igual a 2 quilos, que é igual a 2.000 gramas, tá bom? E na situação de equilíbrio térmico, eu vou ter que a soma dos calores envolvidos vão ser igual a zero. Quais são? Q1, Q2 e Q3. O que é cada um? Q1 é o calor para que a temperatura do gelo chegue a 0 graus Celsius. É o Q1 que eu vou chamar, tá bom? Para ocorrer, porque ele falou que vai ocorrer fusão do gelo, né? Aqui, ó, por isso que eu quero que ele chegue a 0 graus Celsius. Após a fusão de toda a mistura de gelo, vai haver fusão, portanto o gelo vai chegar a 0 graus Celsius e eu chamei essa quantidade de calor Q1 que vai ser responsável pela fusão aqui. Então, temperatura... para que eu varie a temperatura, na verdade. Então, calor sensível. Esse Q1 é calor sensível, porque eu vou variar a temperatura do gelo de menos 4 para 0 graus Celsius. E Q2 é o calor para derreter o gelo. Q2 vai ser, sim, o calor latente. E Q3, a quantidade de calor da água que está envolvido no processo. Então, a gente vai ter que calcular cada um, somar tudo e igualar a zero. Vamos ver. Então, vamos calcular primeiro o Q1, que é o calor, para que eu possa variar a temperatura do gelo para de menos 4 para 0. Como é que faz isso? Precisa da massa de gelo, que é 200 gramas, do calor específico do gelo, que é 0,5, foi dado lá no problema, e a variação de temperatura. Eu quero que ele chegue a 0 graus e ele está a menos 4. Então, eu vou ficar 0 menos menos 4. Menos vezes menos, mais. Então, 4 mais 0, 0. Meio vezes 200 é a mesma coisa dividir por 2, dá 100. 100 vezes 4, 400 calorias. Então, esse processo Q1 envolve 400 calorias de calor, tá bom? Processo 2. Processo 2 é um calor latente, é para ser um L maiúsculo aqui, eu digitei minúsculo, mas Q2 é M vezes L. O calor latente do gelo, ele me deu 80 calorias por grama. Então, pronto, a massa é 200 gramas vezes 80 calorias por grama, vai cortar grama com grama, 16.000 calorias é o tipo de calor que está envolvido ali. Beleza. Agora eu preciso calcular o Q3. A massa de água é igual à massa dos 2 litros mais a quantidade de gelo que foi derretida. Então o gelo derreteu, chegou a 0 e derreteu. Então vai ser 220 o total. Vezes o calor específico, como o gelo virou água, agora o calor específico dele também é 1 caloria por grama Celsius. Então vai ficar 220 gramas vezes 1 dividido pela variação de temperatura que essa substância vai sofrer. Que vai ser esse T aqui que eu quero descobrir, tá bom? Então vai ficar isso vezes 1 é isso vezes T dá 2.200 T e 2.200 vezes 35 dá 70.000, beleza? Vamos substituir agora tudo isso na condição de equilíbrio térmico, ou seja, tem que somar essas 3 condições de equilíbrio térmico e igualar a zero. Então, a primeira eu achei 400, tá aqui, 400 calorias mais 16.000 calorias. Mas o terceiro caso, que é 2.200 T menos 7.000 calorias. Então, vamos resolver isso. Você subtrai
Esse com esse soma com esse, você vai encontrar um valor de menos 53.600, tá bom? Aqui dá 16.400 menos 70.000 dá menos 53.600, certo? Aí eu tenho que isolar a T, lembra que eu quero descobrir a temperatura de equilíbrio? Por isso que eu fiz isso, ó. Somar essa quantidade de calor igual a zero me dá justamente uma condição de equilíbrio térmico, certo? Então, já está encerrando. Não se aflija. É o nosso último problema. Então, basta eu passar dividindo e eu vou encontrar essa temperatura. 2.200 dividido por 53.600. Corta 0, 0 aqui, vai ficar 536 dividido por 22. Você fazendo isso aí de cabeça, você vai descobrir que dá 24,36 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio, tanto do gelo, o gelo derreteu, virou água e trocou calor com a água e entrar em equilíbrio térmico, e a água que estava a 35 foi para 24,36 e o gelo que estava a 0 foi para 24,36, certo? Então a opção correta 24,36, opção correta mais próxima, letra C. 24,36, o 6 vira 4, o 3 vira 4 por arredondamento, tá bom? Então resposta correta 24,36, isso mesmo, 24,36, letra C. Beleza? Um problema longo, mas a gente encerra por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Um forte abraço a todos e a todas. E até a próxima. Mais uma vez, fiquem em casa.